Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, aula de número 48. Aquela aula que eu havia prometido, que eu havia comentado, que faríamos de maneira distinta. E é uma aula que vai fugir um pouco a sequência dos assuntos que nós vimos tratando sobre Vênus, Marte. Depois adentramos ao planeta, vimos os primeiros projetos adâmicos. Vamos chegar na nossa próxima aula a falar de Atlântida, já falamos de Lemúria, já falamos de Herbórea ou Hiperbórea, mas aqui agora se faz necessário uma pequena quebra dessa sequência para que possamos preparar vocês para o nosso 10º exercício. O 10º exercício virá na sequência dessa aula e é uma aula de preparação com alguns assuntos novos e algumas revisões com reinserções para que vocês entendam a importância desse 10º exercício, a profundidade dele, e tem a ver com o nosso momento planetário, com a nossa urgência do gap temporal. Eu já venho falando também para vocês que nos meses de setembro que estamos vivendo e outubro desse ano, temos acontecimentos importantes na fisicalidade e na 5D, na 6D, na 7D, e algumas dessas importantes ocorrências na 4D você vem acompanhando. Espero que não venha acompanhando com sofrimento, com dor, que você não venha alimentando a Yashopati draconiana, que deseja que você sofra com os maremotos, que você fique consternado com muitas das coisas que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. Não. Prepare-se para elas aqui na sua mente e aqui no seu coração. E essa preparação, ela tem muito a ver, está muito ligada a esse exercício que será postado na sequência dessa aula. Vamos então iniciar as nossas respirações de esvaziamento mental, onde vamos procurar alongar a nossa respiração. Perceba que essas meditações com exercícios de respiração buscam justamente isso, que você alongue. Deixa eu dar uma rápida explicação nesse sentido. No dia a dia, a gente respira como? A gente respira assim, ó. Quando consegue parar para pensar nesse movimento que eu fiz aqui agora. Em geral, você fica... Você inspira, expira. Inspira, expira. Rápido, sem pensar, de maneira automática. E você não permite que haja uma limpeza perfeita do seu organismo físico. A respiração é justamente uma limpeza. No que você bota o oxigênio para dentro, ele vai para as suas partículas atômicas e subatômicas e ele vai buscar lá nas células e vai lá nas quebras das células, onde estão átomos que se partem em prótons, elétrons e nêutrons e que se partem mais vezes em quarks, leptons, bósons, muons, neutrinos e entre outras micropartículas. E elas são limpas. Todas elas recebem o oxigênio. E o que é o gás carbônico que você põe para fora? É essa limpeza. Como se, nesse momento, o sistema digestivo da célula funcionasse e ela eliminasse tudo que ela precisa. Isso vem embora com o seu gás carbônico. Isso de maneira bem simplória, uma explicação para que você adapte ela. E quando você faz isso rápido, sem se concentrar, há uma atividade parcial, há uma limpeza não tão bem adequada. Então, por isso que você inspira, retém pelo máximo de tempo e esvazia.
Faça isso com frequência. Vamos então esvaziar a nossa mente e os nossos corpos, inspirando e retendo por 17 segundos. Perceba como, com o tempo, você vai ficando até mais de 17. Você faz até quase que um mergulho em apneia, por assim dizer. Já já você faz 20, 25, 30 e vai conseguindo reter por mais tempo. O 17 já foi explicado, é apenas sugestivo. E a gente continua a respirar. Só que agora, comandando a entrada do gás oxigênio acompanhado de coisas belas, coisas boas, coisas que fazem você engrandecer. E essa energia maravilhosa, que é emanada pelo nosso Merkaba, pelo nosso Gongá, que já vem do nosso ancoramento que se encontra aqui e vai até você. E também aí onde você se encontra, você provavelmente também monta, você cocria, você plasma todos esses seres que formam o seu ancoramento. Então, inspire, retenha e expire várias vezes. Enquanto eu falo, você repete. E ao repetir, você põe para fora, junto com o gás carbônico, todos os seus bloqueios, traumas, medos, rancores, pavores, mágoas. Junto deles, os pactos negativados, contratos, votos, batismos, cadeados, aprisionamentos, miasmas, chips e dispositivos umbralinos que ainda aprisionavam você até o início desses exercícios. A Yashapati draconiana, a matriz de controle, ao sistema de crenças e valores impostos. E assim, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar. Nos ligando a Anhotakten e Mithan El, que de Adonesh, via portal Avona Shantar, fazem chegar a nós a energia Umara, que está presente em você, densificada na questão morontial. Você é um morontial. Você é um ser que desceu a esse planeta com essa condição do MCM. E essa morontialidade faz de você diferente. Ligado a projetos como o projeto de Micá, Starré, Metatron e Emanuelis, que trazem a nós as energias das ordens Melquisedeque, Lanunadek, Goronandek e Voronandek, ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, que, por sua vez, nos possibilitam os contatos com o comando Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Órion, cujas naves se encontram à nossa volta, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, a nave Kumara, Ramaris, Ramatiz e Iro. Todas essas naves são capitaneadas por diversos comandantes de tropas estelares. Dentre eles, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Starrielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. Tronos de pretos velhos e caboclos nos abraçam. Tronos de Exus e Pombagiras também nos cercam, capitaneados por Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que se fixam às nossas tronqueiras e espalham uma enorme malha de proteção, como uma redoma de proteção tecnológica e Avit, que nos permite uma amplitude de trabalhos ainda maior. Permitam que seus mestres, mentores e guias falem com cada um de vocês a partir de agora.
se permitam canalizar com a chegada de Druxus, Sukalar, Rancor e os sacerdotes do templo de Horus, Rokná e as sacerdotisas do templo de Ísis. E o sagrado feminino de Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, ascende pelo seu Kundalini. Acopla-se à sua chamatrina e segue até a sua pineal, onde exulda pelo Antakarana. Kan Shamfam, Kan Shamfam, Shamfam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Nossa aula de número 48, você agora vai perceber que está profundamente ligada a esse tópico que está lá no alto, energia Taurus. Nós vamos ver várias imagens que lembrarão a você essa central que você vê aqui. Mas essa energia Taurus você vai perceber em várias de nossas passagens hoje, em alguns dos slides, que ela está presente em tudo. E você vai entender o que é ela e como ela funciona. Ela já está exemplificada aqui, ó, nessa imagem menor. Observe o coraçãozinho dos seres. E a energia Taurus é essa malha toroidal, essa energia que gira saindo do coração, sai pela pineal, faz uma volta girando por você e retorna pelo chakra básico, fazendo com que você fique desta forma, com uma malha de energia permanente. Vamos nos aprofundar muito nela hoje e vamos inseri-la em outras questões que nos levarão ao nosso exercício número 10. Aqui a importância do coração, onde se encontra a nossa chamatrina. Vamos começar pela ordem aqui no número 1. Veja o nosso coraçãozinho violeta, não por acaso. É um coração em transmutação da chama violeta, do raio violeta da transmutação. Essa ideia desse coração transmutado já é você em transformação. E observe que o coração é tão importante que já no feto, esse coraçãozinho desperta antes mesmo do funcionamento cerebral. Ele se antecipa ao cérebro. E esse coração, que será imensamente trabalhado hoje, ele é o motor da malha toroidal. Está de novo aqui a malha toroidal. Ó. Ele é o motor. Ele inicia esse giro energético que você viu na imagem anterior e vê de novo nessa imagem. Vamos seguir aqui, ó. O ritmo do coração, que está aqui, ó, com emoções e pensamentos negativos. Observe como ele é um ritmo descompassado, desequilibrado, incerto. Enquanto o ritmo do coração, com emoções e pensamentos positivos, ó, coisa bonitinha, equilibrado, harmônico, em progressão. E essas emoções e pensamentos positivos ativam a pineal. E aí, mais uma vez, você vê o motivo pelo qual a gente insiste tanto na pineal e no coração, na chamatrina e no terceiro olho, no chakra frontal e no chakra cardíaco. Você vai ver hoje ainda mais forte essa ligação. E assim, emoções e pensamentos positivos retroalimentam a chamatrina. Como ele vai e volta, como essa energia retorna, você vai retroalimentando a sua chamatrina e o seu coração fica mais poderoso. Fica puro amor incondicional. E isso gera essa proteção à sua volta. E aqui, ó, emoções e pensamentos positivos interligam chamatrina e pineal. Veja como eu fui insistente nesse assunto. Você vai já entender por quê.
Vamos ver a flutuação dessa energia Taurus. Aqui já outras imagens, com você percebendo aquilo que eu falei, ó. A energia Taurus num ser, seja ele humano ou não, a energia Taurus no planeta Terra, a energia Taurus na galáxia. Por isso aqui, ó, o Galactic Heart, o coração galaxial, o Earth Heart, o coração da Terra, e aqui está no plural, ó, o Human Heart, porque eu vou apresentar para vocês duas situações de seres, no caso aqui, humanos. Esse ser aqui exuda, ressoa, reverbera, reluz, resplandece uma energia Taurus a partir do amor. Ele sente o amor e é esse tipo de energia Taurus que ele produz. E esse aqui, ele sente o medo. E ele produz energia Taurus, porque ela não cessa, ela não para, ela não interrompe, mas ela fica diminuta, limitada, pouco abrangente. E aqui está o fear e o love. É o medo e o amor. É um pensamento, uma emoção negativa, um pensamento, uma emoção positiva. O que eles fazem com você? Isso hoje, gente, é ciência. Há trabalhos, pesquisas de pessoas nada ligadas à vertente religiosa, à crença sideral, alguns ateus profundos, arraigados, mas estudiosos que avaliam com máquinas, com equipamentos, que essa medição da flutuação energética é palpável, ela é concreta. Isso aqui já é ciência. E aqui eu vou fazer uma rápida lembrança com você, para você não achar que eu estou falando da energia Taurus pela primeira vez. Não estou. Talvez com esse nome, mas na aula 45 sobre a conexão Gaia, quando abordamos sobre Herbórea, lembram? Falei, de alguma forma, sobre essa energia Taurus. Quando falei que essa conexão Gaia era feita por você, está aqui, ó, você, ó. Quando falei que essa conexão Gaia era feita atingindo, inclusive, o centro galaxial, está aqui, e o próprio planeta, a própria Gaia, ela é capaz de reproduzir essa energia, ela repercute a partir dela. Está aqui, ó, o planeta. Então, a conexão Gaia tem íntima relação com a energia Taurus, que é o tópico de hoje. Então, todos esses slides até aqui foi para ilustrar que hoje falaremos sobre Taurus, ou energia toroidal, ou malha toroidal. Taurus é o fluxo energético da vida, ou fluxo universal de energia. E aqui atrás está de novo, ó, uma produção ou uma emanação da energia Taurus. E de uma certa forma, quando você viu no slide anterior, dois anteriores, fear e love, como é diferente a produção dessa energia, é o universo devolvendo a você aquilo que recebe. Quando você produz algo muito grande, muito belo, você recebe na mesma proporção. Também tem a ver com aquela história do é dando que se recebe, do pensamento positivo, de ter ideias de crescimento. Tudo isso é uma resposta, e a malha toroidal também é, de alguma forma, uma resposta do universo. Presente ela nos centros galácticos, presente ela na Terra. E aí eu vou associar de novo, além de Gaia, aos cinturões de Van Halen. Cinturões esses que nós já vimos também. E aqui, eu coloco claramente para você de novo, ó. Cinturões de Van Halen são os pulsos eletromagnéticos do fluxo morontial emitido pelos polos. Está aqui, ó. Não é exatamente a mesma? Olha a movimentação da energia que faz os cinturões de Van Halen.
que nós já estudamos numa aula que falamos bastante sobre isso. Isso se dá em nosso planeta. E aí as relações de material astrastone, oriundos de Tiamat, de Sírios, nós somos astrastone. Temos esse material magnânimo dentro do nosso planeta. Nós somos um planeta decimal, onde há uma série de experiências, há uma série de projetos inseridos com propósitos específicos. Nós somos um planeta portal. Aqui, por dentro do próprio planeta, atravessando o Sol central, cruzam naves, seres e energias. E nós somos um planeta morontial. Que é uma coisa que eu insisto tanto. E aí, é claro, como eu venho prometendo, os assuntos astrastone, decimal, portal e morontial serão retornados futuramente com cada vez mais informação sobre ele. Presente essa energia astrastone, perdão, não a energia astrastone. A energia astrastone também, como você está num plano dessa característica, todos têm algo dessa partícula astrastone. Mas o que eu queria dizer aqui é que você, o planeta, o centro galáctico e tudo, inclusive um átomo, ele emite energia toroidal. Ele produz uma malha toroidal. E aqui uma outra maneira que você pode ver em diversas fontes para referência toroidal. Chamam também de conexão toros. E claramente colocam o coração como produtor dessa energia. E aqui agora você já vê os 7 chakras num ser humano ou humanoide. Nós vamos começar a trabalhar um pouquinho hoje, mas muito mais no exercício, quando você vai ver a simbiose entre energia ou malha toros e o alinhamento dos chakras. Presente essa energia, esse toros, em seres não somente humanos, também nos seres não humanos, felídeos, aviários, insectoides, reptilianos, que já estamos estudando há algum tempo. Importante, a energia toros é trocada entre esses seres. E você pode imaginar que eu coloquei um ser do lado de cá e não coloquei um ser do lado de cá, coloquei sim. Esse ser aqui é o planeta. Esse ser aqui é Gaia, nossa maravilhosa Gaia. Ela também troca com você. Assim como você troca com os seus pares, com os seus familiares, com os seus amores. Essa energia Taurus, ela é um tesouro guardado na sua chamatrina, no seu coração. E para ilustrar essa ideia, eu vou contar para vocês uma historinha, que é um mito ou uma fábula hindu, que talvez faça você relacionar com a ideia da importância dessa energia Taurus. Em tempos imemoriais, lá atrás, no início da nossa civilização, nesse planeta, quando os deuses tinham mais contato com os seres encarnados, você está vendo isso comigo no canal, quando nós estudamos aquelas 2 equipes de seres, que nós chamamos de divinos ou semideuses, que começaram a ocupar o planeta ainda antes do projeto adâmico. Inicialmente em Herbórea ou Hiperbórea, nós tratamos desses assuntos. E mais ou menos assim se dava, e esse mito ou lenda hindu faz referência a esse período. Esse contato com os deuses e seres com maiores possibilidades dava aos encarnados esses potenciais. Então havia um cabedal mediúnico maior, um contato mais direto com as demais dimensões e um acesso a devas, orixás, elementos e elementais. Até que, e tem sempre um até que, esses seres encarnados aqui começaram a abusar do uso
desses potenciais. E Brahma, o mestre máximo, é o deus do hinduísmo. Não vou querer fazer aqui uma referência a Deus, porque a gente vai entrar nessa história bem lá na frente, quando falarmos dessas divindades e pseudo-divindades. Vamos nos aprisionar apenas ao mito hindu. Brahma se reúne com seus pares, chama inclusive Shiva, e reunidos ali, com muitos membros, num conselho, eles decidem que essa energia, esse potencial, esse tesouro, não pode mais ficar à vontade com os humanos ou com os seres que aqui estavam encarnados. Vishnu, Shiva, Brahma e os outros decidem então que devem colocá-lo no fundo do planeta, enterrado. Mas ao perceberem as consequências disso, eles próprios concluem e antecipam nas linhas temporais que em breve o homem cavará e descobrirá esse tesouro enterrado. É um mito. Observem as mensagens subliminares. E outros dizem nessa reunião que seria interessante colocá-lo no fundo do oceano, enterrando ele no substrato marinho. Mas a mesma conclusão chegam, que em breve haverá tecnologia, equipamento, e o homem chegará até lá. E depois de muito parlamentarem sobre isso, o próprio Brahma percebe que a única condição de esconder de verdade esse tesouro é colocá-lo dentro do homem. Então, dentro de você, dentro do ser, do homem, da mulher, do ser humano, do não humano, há um tesouro escondido. Há um tesouro guardado. Que eles gostariam muito que você encontrasse. Mas para você descobrir um tesouro dentro de você, você vai chegar lá preparado. Você não fará novamente mau uso dele. A sua chamatrina é esse motor. O seu coração é esse potencial. Quando você adentrar naquela busca interna que a gente fala tanto e for capaz de manipular essa energia, você nunca mais fará mau uso de uma energia tão maravilhosa, de um tesouro tão grandioso. E o centro dessa energia, que é o coração, que é onde mora, onde está a chamatrina, esse coração é o tal do caminho do meio. Olha aqui, ó. Que várias filosofias, que vários estudos, várias lendas, isso está nas tábuas esmeraldas, isso está nos livros dos mortos, isso está entre os toltecas, isso está entre os incas, maias e astecas, entre diversas civilizações e povos. Sempre se fala do equilíbrio, do caminho do meio. E esse caminho do meio é o coração. Há um caminho do meio por dentro de você, na ascensão dessa energia. E essa energia que ela entra aqui, ó, no in, sai por aqui no out, fazendo o retorno torus, tem no coração o seu zero point, ou o seu center. É o centro. É o ponto zero. Então, tudo começa com a sua produção do amor incondicional. Vamos, então, nos preparar para o tal do flash solar. É o que eu chamo do que vem por aí. Já está caminhando. Já há medições da ressonância Schumann muito fora do normal. Já houve um dia que até se acreditou que a ressonância Schumann parou, mas ela não parou. Apesar de muitas fontes terem divulgado isso, ela não parou. Houve um pico tão grande que os próprios aparelhos não foram capazes de medi-lo. E quando voltou a medir alto. Porque essa ressonância Schumann, ela está percebendo, ela está captando a chegada dessa energia oriunda do flash solar, sobre a qual nós já também falamos. E nós vamos aqui, com esse exercício, auxiliar os comandantes estelares com o nosso salto quântico, com o salto quântico do planeta. E como faremos isso?
auxiliando os nossos corpos criogênicos. E aqui chega o outro momento da aula, em que eu falarei sobre um assunto que também venho prometendo, que é um assunto que também não se esgota aqui, é um assunto que eu gosto muito, que sou um estudioso ainda, um aprendiz permanente falando nisso. Nosso canal, nós aqui, eu e minha equipe, não temos a menor pretensão de termos razão. Não temos a menor pretensão de estarmos certos. Nem com as nossas canalizações de sacerdotes, sacerdotisas e tronos de diversos orixás. Nem sempre a nossa captação, a nossa percepção cerebral do que nos é passado a nível mental e em outras dimensões é perfeita. Então, volto a repetir, não temos a pretensão de termos razão. Apenas passamos a vocês aquilo que nos é dado de graça, aquilo que nos é induzido a fazer na direção da humanidade ascendendo, na direção de vocês todos, muitos seres aqui, sementes, buscando outras sementes, num planeta desse tipo, lindo, maravilhoso, ao contrário do que muitas fontes fazem questão de luzir, que o planeta é ruim, que o planeta é pesado, ele não é. Ele é Gaia, ele é sagrado feminino, ele é menina, ele é fêmea. E hoje a gente vai entender como pode melhorar esse acesso aos seus corpos criogênicos. Primeiro, entendendo o que é um corpo criogênico. Mais uma vez, a gente hoje inicia esse entendimento, ok? Esse é um entendimento que será sedimentado, será maturado ao passar das aulas. Para começar hoje, os criogênicos eles estão além daqueles 32 corpos que eu venho falando. Já dei até a quantidade e alguns nomes para vocês. Ele está completamente fora desses 32. Esses criogênicos são corpos também biológicos. Algumas fontes tratam eles como redes neurais que nós estabelecemos ao longo das existências. E eu vou explicar utilizando 3 exemplos de possibilidade de criogênico através de Andrômeda 8D, Pleiades 5D e Terra 4D. Então imaginemos, aqui do lado de cá, tá? Ó. Imaginemos um andromedano em 8D. Lá em Andrômeda, nós estudamos Andrômeda, ele está lá, já num nível muito mais acima do que o nosso, você está aqui em 4D, ele já está em 8. E ele já ascendeu a um certo nível, ele faz outras tarefas e realiza outros projetos em 8D, e ele decide aceitar uma proposta, entrar num projeto e encarnar em Pleiades. Você também já estudou comigo, M45. Em Pleiades, ele vai descer dimensionalmente em 3 níveis. Ele vem para 5D. Então, voltando. Ele é um andromedano. Se ele está em 8D, é encarnado em 8D, lembra que eu falei para você que a nossa interpretação de nível bariônico vai de 4 a 9. Ele está em 8D, ele tem corpo biológico, ele tem matéria bariônica 8D e ele está encarnado em 8D. Então ele tem um corpo criogênico em Andrômeda. E ele deixa o criogênico dele em Andrômeda e entra em 5D em Pleiades. E para fazê-lo, para estar em Pleiades numa outra proposta, ele cria, e futuramente a gente vai descobrir como é que é feita essa criação, essa geração, não é aleatório, não é assim. E quando ele deixa esse corpo criogênico em Andrômeda, o teoricamente primeiro dele, ele não largou ele lá também. Tem toda uma alocação de criogênico. E ele vem para Pleiades. Está aqui 5D encarnado em Pleiades. M45. E aqui com um novo criogênico que fica também alocado numa outra área. E lá em Pleiades ele estabeleceu esse segundo criogênico. Ele está bem, ele vive, ele entra em projetos. E mais adiante, ele decide que agora ele quer encarnar na Terra. 4D. Onde você está hoje.
E ao vir para cá, ele tem que fazer o quê? Ele tem que compor um terceiro criogênico. Ele estabelece um terceiro criogênico para adentrar na Terra e encarna no nosso planeta. Assim, ele estabeleceu um terceiro corpo criogênico. Em cada descida dimensional sua, em cada reencarne, você pode precisar ter um novo corpo criogênico. É claro, se ele já estava em Andrômeda e ele continuasse entrando e saindo lá, ou em áreas próximas, ou na mesma dimensão, muito provavelmente ele manteria o mesmo criogênico, não precisaria de outro. Mais à frente você vai entender quando que são necessários outros corpos criogênicos. Por isso que você pode estar percebendo em algumas fontes que você consulta que alguns dão a informação que você pode ter criogênico ou não. E que você pode ter mais de um criogênico. Isso é verdade. Mas a maioria delas ainda não está se aprofundando em como explicá-lo para vocês. É o que o Comando Semente da Luz começa a fazer a partir de hoje. Há doses homeopáticas, passo a passo, ponto a ponto. Entendido um pedacinho do criogênico, vamos a outra parte fundamental, apesar de muito rápida, que é o fato de que as energias devem ser trabalhadas, devem ser direcionadas de cima para baixo. Não. Olha aqui, ó. Elas não devem ser direcionadas de cima para baixo. Muitos trabalhos que eu vejo por aí, que eu assisto, as pessoas estão descendo com a energia. Não desça com a energia. Não descenda a energia. Não trabalhe do Antacarana para o básico. Você deve sempre... Aqui, ó, tá aqui embaixo, até botei em letras maiores. As energias devem sempre ascender. Há várias possibilidades de fazer. Você pode partir do coração e ascender. Você pode partir da pineal e ascender. Você pode partir do básico e ascender. Mas ascenda. Observe que em todo o trabalho que nós fizemos aqui, se em algum momento nós fizemos isso, a gente ascendeu. E se em algum momento a gente até direcionou para baixo, no final a gente ascendeu. Por dentro da coluna, de volta pelos chakras, mas sempre ascendendo. Termine ascendendo. A meta é verticalizar. Então as energias não devem ser direcionadas de cima para baixo. Jamais. Em tempo algum. Energias devem ascender. Você vai precisar usar isso no nosso exercício, no próximo exercício número 10, que é o nosso foco dessa aula. Por que você não deve fazê-lo? Porque eu não quero que você concentre as energias nos chakras inferiores. Os chakras inferiores, que são esses três que estão aqui, ó, mas sobretudo esses dois, o básico e o sacro. Esse aqui é o plexo solar ou umbilical. Sobre ele, lembra quando você sente medo? Quando te dá um frio na barriga, um frio no estômago? É ele que está reagindo. E esses dois aqui de baixo são os chakras que nos aprisionam aos desejos materiais e às posses, a ideia do ter e desejar, ao apego material, ao sexo pesado, denso e desregrado. Então, tudo que você faz com que desça, você concentra nessa área. E você fica aprisionado com a energia nessa área abaixo. A energia deve passar por eles? Deve. Deve estar neles? Deve. Deve. Você deve usá-los? Sim. Mas você deve ascender essa energia. E você vai, a partir de agora, aprender a unir a energia Taurus, que você aprendeu hoje, o DNA sagrado, que é aquilo que nós chamávamos no passado de DNA lixo, que a própria ciência mudou, e que ela agora percebe que no tal do DNA lixo há uma função. E ao trabalhá-la aqui, você já entendeu um pouco sobre ele, mas no dia do exercício você vai trabalhar esse DNA lixo, potencializando ele a partir do Taurus e buscando os seus criogênicos. E aí você vai juntar com o corpo criogênico. Com os alinhamentos dos chakras que faremos,
com a ativação da malha toroidal, nós podemos atuar nesses corpos criogênicos, utilizando os 95% do tal do ex-DNA lixo, DNA sagrado, capaz de acessar outras dimensões e frequências além da 4D. Por isso que você vai buscar o seu corpo criogênico em outras dimensões. E aqui, mais uma vez, ó, a malha toroidal, motorzinho coração, ela ascende e retorna. Com esse exercício, com esse aprendizado de hoje, ele leva você ao nível que nós chamamos de prosperidade. Que nível é esse de prosperidade, Clóvis? É uma prosperidade mais do que somente financeira. É uma prosperidade que também abarca prosperidade familiar, prosperidade social, prosperidade emocional, prosperidade cognitiva, prosperidade amorosa e prosperidade sideral. Olha quanta coisa há além, e eu vou dizer a você, não coloquei tudo, de prosperidade para você buscar, para você abrir, não somente a financeira. Pode confessar para mim, toda vez que você ouve a palavra prosperidade, você pensa em dinheiro, capital, larjan, money, faz-me rir. Não é só isso. E olha o final, ó. Quando o foco é somente financeiro, ele pode existir, ele deve existir. Num planeta ainda movido por esse sistema em que você está inserido, você ainda precisa, mas não pode ser o único. Quando o foco é só financeiro, é quando tudo está concentrado aonde? Naqueles chakras que eu falei tanto para você não concentrar, para você exceder. Porque ao concentrar ali, você está buscando somente a prosperidade a nível material. E aí, para fechar essa aula importantíssima para nos aproximar do exercício 10 e para se antecipar à aula de número 50, números marcantes do nosso desenvolvimento. Eu vou apresentar para você aqui uma imagem que talvez vai ilustrar e esclarecer a você algumas dúvidas. Eu já venho falando para vocês que há diversas raças e, obviamente, algumas delas têm asas. Mas depois do que você aprendeu hoje sobre energia Taurus, observa essa imagem dos chakras alinhados e dessa energia saindo aqui, ó. Em alguns casos, dos visuais de asa e dos visuais de auréolas, nos ditos santos, nos ditos anjos. Será que eles eram asas mesmo? Será que eles são auréolas mesmo? Ou são a repetição, a replicação, a reprodução dessas energias, que acabam formando aspectos de asas? Algumas asas enormes, porque a energia abre lá fora e volta por dentro. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aproveitem esse momento. Aproveitem esse estudo. O exercício virá em seguida. Executem-no. Coloquem-no em prática. Não há mais tempo a perder. Potencializem-se. Ressignifiquem-se. Beijo no coração.